Tecnicamente, quando nós falamos de leis, normas dentro de um sistema jurídico, esse sistema tem que ser um sistema, um sistema harmônico, não autônomo, harmônico. Ou seja, as pessoas têm que saber como que cumpre, não sei o quê, tudo bonitinho. Legal. Sempre funciona assim? Não. E fica um exemplo simples. Quando a gente tem legislação estadual e legislação federal. Às vezes a legislação federal fala uma coisa, a legislação estadual fala uma coisa. A legislação municipal fala outra coisa. Vive uma guerra, né, entre as esferas do poder legislativo municipal, estadual e federal. É a mesma coisa que acontece numa casa. Às vezes tem. Meu filho, às vezes faz isso. Né? Ele testa os limites das antinomias jurídicas. Ele chega assim, papai, posso fazer tal coisa? Eu falo, não. Mas se eu falar sim, ele fica na boa e ok. Se eu falo não, o que ele faz? Ele vai atrás da outra instância de poder legislativo da casa, que é a mãe, e faz a mesma pergunta. E às vezes a mãe fala sim. Tecnicamente isso não pode ocorrer. Inclusive lá em casa a gente tem alguns mecanismos para evitar que isso aconteça. Né? Mas vamos supor que eles não funcionaram. Eu falei não, ela falou sim. É possível que o meu filho cumpra as duas ordens ao mesmo tempo? Ele consegue fazer e não fazer ao mesmo tempo? Isso é impossível. Por que é impossível? Porque eu tenho duas normas antagônicas para uma mesma situação. É igual colocar... Esses dias eu vi, achei muito curioso, né? Um exemplo de antinomia. Tinha uma plaquinha falada assim, proibido fumar. E embaixo, não era do lado, era embaixo da placa, tinha aquela lixeira com cinzeiro. Como é que faz um negócio desse? Ou tem um memezinho, um sticker lá no WhatsApp também, né? É proibido, mas se quiser fazer, pode. Ou seja, não tem como eu cumprir as duas normas ao mesmo tempo. O que é isso? Antinomia. A antinomia nada mais é justamente do que essa norma contraditória. Tá? É uma norma contraditória. Eu, de um lado, tenho um sim e, de outro lado, tenho um não. E aí? Como é que faz? Existe um conflito. Essa é a antinomia. Só que a antinomia, ela pode ser de fato uma antinomia mesmo, ou ela é uma antinomia que só parece antinomia. Ela pode ser uma antinomia real, como pode ser uma antinomia aparente. O que é uma antinomia real? A antinomia real é aquela na qual sim e não se chocam de tal modo que eu tenho que fazer uma escolha. Ou é sim ou é não. Ao aplicar uma norma, eu excluo a outra norma. Essa é a antinomia real. Esse é o meu filho, quando ele perguntou para mim e para a mãe dele se podia fazer uma coisa e eu falei que sim e o outro que não, ou falei que não e falou que sim. E aí, como é que resolve? Ele vai ter que optar. Evidentemente que a gente sabe qual que ele vai optar, né? Que seja mais favorável a ele. Mas assim, dando um exemplo concreto mais específico. Suponha que exista uma norma que permita que eu insira uma cláusula no contrato e uma outra norma que proíba que eu insira uma norma no contrato, uma cláusula. Uma cláusula na qual eu abro mão do meu direito, um direito X que eu tenho lá, tá? Um direito para reclamar de não sei o quê. Aí, uma regra diz, pode abrir mão sim. A outra regra fala, não, não pode. O problema é esse. Eu vou levar essa questão para o Poder Judiciário e falar, ó, colocaram essa cláusula no contrato. E aí? Pode ou não pode? A lei A fala que pode, a lei B fala que não pode. O que o juiz vai fazer? Ou ele vai falar, não, a lei A está certa, pode. Não, a lei B está certa, não pode. Não tem como ele falar pode ou não pode ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher. Ao contrário, a antinomia aparente é aquela que não exige uma exclusão da norma. Eu consigo aplicar a norma
me valendo de um tipo de critério. Só que como é que isso vai funcionar? Depende do tipo de critério. Antes de chegar nesses critérios, e eu vou colocar aqui o critério, então como é que vai se dar a solução da antinomia aparente? Por utilização de um critério. Como é que vai se dar a resolução da antinomia real? Com exclusão de uma norma. Não tem o que fazer. Eu não vou aplicar uma norma e ponto. A antinomia aparente, ela pode ser uma antinomia aparente de primeiro grau ou uma antinomia aparente de segundo grau. Antinomia aparente de primeiro grau só precisa de um critério para resolver. Antinomia aparente de segundo grau precisa de 2 ou mais critérios de resolução. Quais são os critérios que nós temos para resolver as antinomias? São 3 critérios. O primeiro é o critério cronológico. O que é o critério cronológico? É o critério temporal. Ou seja, eu vou analisar o tempo da norma. O segundo é o critério de especialidade. E o terceiro é o critério hierárquico. Critério cronológico. Eu tenho uma norma mais nova e uma norma mais antiga. Se eu tenho uma norma mais nova, uma norma posterior, ela se aplica em detrimento da norma mais antiga, a norma anterior. Ou seja, pelo critério cronológico, eu vejo qual que é a lei mais nova. A lei mais nova exclui a mais antiga. Ah, a lei que permitia e proibia colocar aquela cláusula no contrato. A lei mais antiga falava, não pode colocar essa cláusula no contrato. A lei mais nova fala, pode colocar essa norma no contrato. Pode ou não pode? Pode. Então eu aplico aquela norma que permite a inserção da cláusula. Aquela mais antiga, ela vai se aplicar para os casos lá mais antigos. Para esses casos mais novos, não tem problema. Segundo critério, o critério da especialidade. Eu tenho uma lei que é mais genérica, que é a lei geral. Eu tenho uma norma mais específica, que é a lei especial. Na hora de aplicar a lei geral ou a lei especial, eu aplico primeiro a lei especial. Depois eu aplico a norma geral. Então, pelo critério da especialidade, vamos ver qual que é a mais específica. Porque as normas são feitas assim, critérios bem gerais e eu vou afunilando. Exemplo bem típico é a regulação sobre contrato. Qual que é a regulação mais genérica que a gente tem sobre contratos no Brasil? O Código Civil. O Código Civil se aplica a um monte de situação. Aí vem os contratos nas relações de consumo. Código de Defesa do Consumidor. Os contratos nas relações empresariais. Aí tem um monte de lei empresarial específica. Tipo lei das SA. Para fazer uma SA, como é que faz o contrato? É diferente. Contrato de representação comercial. Tem regras gerais no Código Civil e uma lei dos representantes comerciais. Seguro. Nós temos o Código Civil, que trata as regras gerais sobre seguro. A gente tem leis de seguro específicas e nós temos portarias, determinações e normas da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados do Brasil. Se eu vou analisar um seguro, eu vou pegar o Código Civil, não, mas é um seguro automobilístico. Opa, tem regramento específico aqui. Mas é que esse é para acidente vinculado à pólice. Tem legislação específica lá da SUSEP. Eu vou aplicar aquela legislação específica da SUSEP, norma especial. Código Civil, regras gerais sobre contrato. Não, mas o meu contrato foi assim.
Eu comprei na internet um produto. Opa, então você é um consumidor. Aplica o Código de Defesa do Consumidor. E o Código Civil? Deixa ele ali. Ele continua ali. Só que eu vou aplicar a regra específica do Código de Defesa do Consumidor. Não, mas esse é um caso de representação comercial autônoma, regulado pelas regras de direito empresarial. Então larga o Código Civil quieto lá. Pega a lei do representante comercial autônomo. Regra específica. Entende? E a terceira é o critério hierárquico. Eu tenho normas de hierarquia superior e normas de hierarquia inferior. Sempre prevalece as normas de caráter hierárquico superior, em detrimento das normas hierárquicas de critério de caráter inferior. Então eu sempre aplico a lei posterior, a lei especial e a lei superior prioritariamente. Assim, eu resolvo as antinomias aparentes de primeiro grau. Como é que se resolvem as antinomias aparentes de segundo grau? Lembra, precisa se valer de 2 critérios ao mesmo tempo. Se eu me valer do critério cronológico, não resolve. Por exemplo, eu tenho uma norma especial anterior. Pelo critério cronológico anterior, não aplica ela. Pelo critério de especialidade especial, aplica ela. Veja, é uma antinomia de antinomia. Ué, pera, para resolver essa antinomia, então, eu vou pegar o critério cronológico, é a lei posterior. Então essa aqui que é especial é a anterior, deixa ela para lá. Não, mas e pelo critério da especialidade? Ela é mais especial, então aplica ela. Eita, mas eu vou aplicar ou não vou aplicar ela? Antinomia de segundo grau. A antinomia aparente de segundo grau vai exigir um duplo critério. Não dá para resolver só por um critério. Precisa de pelo menos 2, tá? Isso é super incomum, extremamente raro. Tão raro, que as provas não costumam cobrar. Ah, professor, mas eu quero saber como é que funciona a resolução de antinomias de segundo grau. Lá no material em PDF eu detalho como é que funciona a resolução das antinomias de segundo grau. E eu já dou até spoiler que tem uma que a gente não sabe direito como é que faz. É tipo um unicórnio. Né? É o unicórnio das antinomias. E aí? Tem um jeito que não tem como resolver. Aí a doutrina fica se debatendo, não sei o quê, não tem resolução. Você acha que o negócio dele vai passar nessa prova? Não, professor, mas sabe como é que é o examinador? Ele gosta de pôr um negócio louco. Mas nem tanto também. Ele tem certos limites e na resolução de antinomias nós também encontramos alguns limites. Então, o que você precisa saber como se resolver são os critérios das antinomias de primeiro grau, antinomias aparentes. Antinomias reais, não resolve. Os critérios não resolvem as antinomias reais. As antinomias reais vão exigir que alguém perca. Né? Em bom português, assim, é tipo o UFC. Vai ter um ganhador, vai ter um perdedor. Nas antinomias, não. Terminou lá a luta e tal, os juízes vão deliberar quem que ganhou. Mais ou menos assim, se fosse fazer uma analogia em relação aos regimes de antinomias aparentes de primeiro grau, que são resolvidas por um desses critérios de resolução de conflitos apenas.